Hotel Cecil, no coração de Los Angeles, é muito mais do que um prédio antigo. É um lugar envolto em mistério. Já foi cenário de sucessos e decadência, mas ganhou fama por acontecimentos macabros que marcaram sua história. Mas antes de começarmos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Se você já foi inscrito, por favor, verifique se o YouTube não tirou sua inscrição. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, caso você queira me acompanhar. Feito isso, tudo certo? Então prepare-se, que hoje você estará diante de um dos lugares mais estranhos e assustadores do mundo. Fique agora com o Cecil, o Hotel do Mal. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. No início da década de 20, Los Angeles era uma cidade em plena expansão. A cidade, com suas ruas ensolaradas e promessas de oportunidades, atraía recém-chegados de todos os cantos do país e também do mundo em busca de trabalho, fortuna ou apenas de um recomeço. Nesse cenário de crescimento e otimismo, o empresário visionário chamado William Banks Hanner decidiu construir algo grandioso. Um hotel que combinasse luxo, modernidade e conveniência no coração da cidade. Nascia então o Hotel Cecil, inaugurado em 1924 na região que mais tarde seria conhecida como o centro de Los Angeles. O Cecil não foi apenas um prédio alto, era um símbolo de progresso na época, com sua arquitetura imponente, detalhes refinados. O hotel contava com centenas de quartos decorados com elegância, áreas comuns espaçosas e todos os confortos que a sociedade da época poderia desejar. Cada corredor, cada janela e cada lustre refletiam a ambição de se criar um refúgio urbano para viajantes e recém-chegados que buscavam a promessa de uma vida melhor na cidade em expansão. O hotel foi estrategicamente construído próximo ao centro financeiro e comercial da cidade, o que o tornava ideal para viajantes a negócios, artistas e até mesmo imigrantes que chegavam à cidade com a esperança de encontrar trabalho. Nos primeiros anos, o Cecil era considerado moderno e seguro, uma espécie de microcosmo urbano onde se cruzavam histórias de vida, encontros casuais e oportunidades inéditas. Antes da Grande Depressão, o hotel floresceu. Havia um burburinho constante nos corredores, festas elegantes nos salões e os visitantes eram recebidos com um serviço impecável e atenção aos detalhes. Mas, como muitos edifícios construídos com grandes ambições naquela época, o Cecil também era vulnerável às mudanças do mundo exterior. Quando a Grande Depressão atingiu os Estados Unidos no final da década de 20, mesmo um hotel tão impressionante como o Cecil sentiu os efeitos. Só para resumir e contextualizar, a Grande Depressão foi uma crise econômica gigante que começou nos Estados Unidos em 1929 e durou a maior parte da década de 1930. Basicamente, o país entrou em colapso financeiro, bancos quebraram, pessoas perderam suas economias, fábricas fecharam e milhões de americanos ficaram sem emprego. Antes, o hotel recebia viajantes ricos, artistas, turistas e gente de negócio que podia pagar caro pelos quartos e pelos serviços luxuosos. Mas, quando a crise começou, pouca gente tinha dinheiro para viajar ou se hospedar em hotéis de luxo. A clientela tradicional do Cecil diminuiu muito. O hotel começou a ficar vazio em dias que antes eram cheios.
e serviços caros e festas luxuosas se tornaram mais difíceis de manter. Ou seja, o hotel, que antes era símbolo de luxo e oportunidades, teve que lidar com menos hóspedes e menos dinheiro entrando, o que começou a mudar a forma como ele operava. Esse foi o começo de uma fase mais difícil para o Cecil, que ao longo das décadas seguintes acabaria se transformando em um lugar com uma reputação mais sombria. Grandes áreas de Los Angeles próximas ao hotel se degradaram, tornando-se uma região marcada pela pobreza conhecida como Skid Row, onde milhares de pessoas sem teto se concentravam. A região piorou ainda mais após a Segunda Guerra Mundial e o Cecil passou a ser conhecido como um lar barato de último recurso para almas perdidas, criminosos e idosos desamparados. Porém, a má sorte começou 2 anos antes. Já no primeiro ano após a inauguração, notícias começaram a surgir a partir dos bastidores do hotel. John Cronner foi preso após roubar um grampo de cabelo com diamante do Hotel Rosslyn e fugir da polícia a partir do Hotel Hayward. Uma história ainda mais escandalosa no final da década de 20 envolveu George Ford, um traficante de ópio, morfina e morador de longa data do Hotel Cecil, que foi preso no vizinho Hotel Astor com mais de $10 mil em drogas em sua posse, o equivalente a cerca de $174 mil hoje. Uma das primeiras mortes registradas foi a de H.W. Simons, que faleceu por causas naturais devido a uma doença cardíaca em 6 de outubro de 1926. Não houve indícios de crime, mas foi mais uma vida adicionada à lista de acontecimentos que levantam mais perguntas do que respostas. No entanto, a primeira grande tragédia que parece ter dado início à maldição do hotel foi a morte de um homem chamado Percy Ormond Cook, que havia se separado da esposa e do filho. Em 23 de janeiro de 1927, após não conseguir se reconciliar com a família, o ex-corretor imobiliário e dono dos apartamentos Willard deixou um bilhete endereçado à imprensa no qual afirmou ter gasto $40 mil tentando comprar a felicidade. Então, atenção agora que tem conteúdo sensível. Agora que eu vou falar sobre todas as mortes que aconteceram no hotel, então eu peço aí atenção que o conteúdo vai ser muito sensível. Dizia no bilhete: o dinheiro não pode comprar a felicidade. Eu tentei e descobri que isso não é possível. Perdi minha esposa, meu filho e meu lar, e estou fazendo a única coisa que me resta fazer. Ele atirou em si mesmo aos 52 anos de idade, após pensar no assunto por mais de uma semana. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas os médicos disseram que ele tinha uma baixa chance de sobreviver. Para muitas pessoas, hotéis eram vistos como lugares seguros para descansar ou viajar. Então, ter um suicídio ligado ao Cecil poderia começar a criar uma sensação de que tinha algo ruim ali no local. Mas, até então, foi apenas uma eventualidade. O hotel ainda era símbolo de luxo e modernidade no início dos anos 20. Então, apesar do impacto da morte na imprensa e na percepção pública, a operação do hotel não foi interrompida, ele ainda recebia muitos hóspedes e mantinha seus serviços regulares, isso era muito comum na época. Eventos trágicos como esse eram registrados, mas o dia a dia do hotel seguia, especificamente porque nos anos 20, o Cecil ainda tinha reputação de luxo e modernidade, a clientela buscava os quartos com banheiro privativo, e muito conforto. Então, naquela época, o banheiro privativo era uma grande novidade do hotel. O problema é que, a partir dali, tragédias como essa se tornariam cada vez mais frequentes. Em 17 de abril de 1929, uma mulher chamada Dorothy Robertson desmaiou perto da escadaria principal do saguão devido a uma aparente overdose de barbitúricos. Mas ela sobreviveu à tentativa de suicídio. Ela havia estado vagando pelo hotel por alguns dias, enlutada pela morte súbita do marido, e após seu desmaio foi levada às pressas para o hospital e recebeu atendimento médico. Mas, mais tarde, infelizmente, ela acabou tirando a própria vida após receber alta. Seu marido havia falecido recentemente e ela não
conseguia viver com a ideia de ficar sem ele. A próxima morte aconteceu em 17 de novembro de 1931. W.K. Norton tomou uma mistura pesada de ópio com Veronal, que era um remédio para dormir. Não tinha sinal de crime, ninguém roubou nada e também não foi encontrado bilhete de despedida. A polícia acabou tratando o caso como um suicídio, porque não havia outra explicação clara. Mesmo assim, o legista não conseguiu dizer se ele já usava essas drogas com frequência ou se realmente tinha intenção de tirar a própria vida. A polícia descobriu que uma semana antes ele dera entrada no Hotel Cecil, utilizando o pseudônimo James Willis, vindo de Chicago. No dia 7 de setembro de 1932, um jovem de 25 anos chamado Benjamin Dodick foi encontrado num quarto todo manchado de sangue, com um tiro na cabeça. E de novo não tinha bilhete de despedida, nem sinais de roubo ou briga no quarto. A polícia conversou com os hóspedes dos quartos naquele andar e também nos andares de cima e de baixo, mas ninguém ouviu o disparo. Como as paredes eram conhecidas por serem bem finas, isso chamou a atenção, já que alguém provavelmente teria ouvido algo. Mas com base na lesão e nas evidências, o caso foi considerado suicídio. O sargento Louis S. Borden, do Corpo Médico do Exército, de 53 anos, foi diagnosticado com câncer terminal em 1934. Em 26 de julho do mesmo ano, o orgulhoso militar deixou vários bilhetes de despedida sobre a mesa de cabeceira antes de a própria garganta com uma lâmina de barbear. Em um dos bilhetes, ele havia expressado a vontade de deixar uma pequena herança para uma mulher chamada Edna Hazener. A história da jovem de 25 anos, senhorita Grace Magro, é tristemente incerta. Em 15 de março de 1937, seu corpo caiu de uma janela do hotel, despencando por 9 andares. Fios telefônicos dos postes se enrolaram em seu corpo e amorteceram um pouco a queda. Os socorristas encontraram um pulso fraco e ouviram sua respiração ofegante e suave. No entanto, ela morreu pouco tempo depois no hospital George Street Receiving, hoje demolido. Outras fontes ainda indicam que ela teria morrido na hora que ela caiu, esmagada por causa do forte impacto com o chão. Nunca foi determinado se ela pulou ou se foi empurrada, porém, seu companheiro, um marinheiro de 26 anos, estava dormindo no quarto no momento do ocorrido e não pôde dar nenhuma explicação para a ação da mulher, Aí o gerente do hotel acabou confirmando a versão dele, mas eu fico pensando, gente, como o gerente consegue confirmar essa informação se ele não estava presente na cena do crime? Ou ele estava, sei lá, não teria como. Na minha humilde opinião, é bem possível que o companheiro dela pode ter empurrado, e o gerente ainda acobertou. Mas, quem sabe? Quem sabe? Eu só sei que o caso meio que ficou sem solução e, para todos os efeitos, a polícia simplesmente disse que ela havia se jogado, A essa altura, boatos já se espalhavam sobre uma possível maldição no hotel entre os funcionários, culpando todos esses eventos fatídicos como uma influência de espíritos que traziam a morte. Falavam que Grace Magro teria sido empurrada, na verdade, por um espírito ou demônio. A grande quantidade de mortes no prédio estava deixando os empregados inseguros e com muito medo. Eles começaram a sair com mais frequência por medo, desgaste emocional e pela reputação cada vez mais pesada do hotel. Com isso, o hotel começou a sofrer com alta rotatividade de funcionários. Pessoas novas entravam sem treinamento adequado, ficavam pouco tempo, depois iam embora. Isso afetou diretamente o serviço. Quartos menos cuidados, recepção mais fria e desorganizada, menos controle sobre quem entrava e saía do prédio. Ao mesmo tempo, a reputação do Cecil só piorava. Com menos funcionários experientes e menos investimento, o hotel começou a aceitar hóspedes mais permanentes, pessoas em situação vulnerável. Na prática, o Cecil deixou de ser um hotel tradicional e passou a funcionar quase como um local de moradia, e de sobrevivência urbana, um local de passagem para pessoas ali
à margem da sociedade. E as mortes não pararam por aí. Em 2 de janeiro de 1938, um bombeiro naval de 35 anos chamado Roy Thompson deu entrada no Hotel Cecil para viver com sua esposa Mary. Uma semana depois, ele recebeu a notícia de que sua esposa havia morrido tragicamente em um acidente de natação. No dia seguinte, tomado pela dor e pela culpa por não estar presente quando o acidente aconteceu, Roy subiu até o telhado do Cecil e se lançou do 14º andar. Seu corpo foi encontrado sobre a claraboia de um prédio vizinho. A inspeção de seu quarto depois do ocorrido foi considerada bastante estranha. Tudo estava limpo, organizado e em perfeita ordem. Não havia bilhete de suicídio, não havia drogas nem álcool. Depois dessa morte, os boatos sobre fantasmas deixaram de ficar restritos aos corredores do Cecil e às conversas entre funcionários. A ideia de que algo sobrenatural habitava o hotel começou a se espalhar. E houve até quem acreditasse que uma presença invisível também tivesse empurrado Thompson do telhado. O radiotelegrafista de 2ª classe da Marinha dos Estados Unidos, Erwin Nablett, era marinheiro a bordo do USS Wright. Erwin se envolveu de forma imprudente em um relacionamento com a filha de um oficial da Marinha, que acabou tomando um rumo negativo quando ela afirmou que ele a havia agredido. Ele sustentava que nunca encostou um dedo sequer nela, mas a acusação e os rumores que se seguiram levaram a Marinha a forçá-la a abandonar a carreira dos seus sonhos. Em 28 de maio de 1939, ele foi encontrado desacordado após ingerir veneno de estricnina, muito usado para matar ratos. Seu corpo estava no banheiro, próximo ao vaso sanitário, já em rigidez cadavérica, o que indicava que ele havia morrido pelo menos 4 horas antes de ser encontrado. Mais uma década se passa e os anos 40 parecem soar como um verdadeiro convite às pessoas que buscam um local perfeito para o seu último suspiro. Afinal, ali parecia ser o local onde muitos escolhiam terminar suas vidas. Ou será que elas eram levadas a isso? Em 10 de janeiro de 1940, a senhora Dorothy Seeger, uma professora de 45 anos, deu entrada no Hotel Cecil usando o nome Evelyn Brent. Após ingerir veneno, ela foi encontrada desacordada e levada às pressas para um hospital da região. Os jornais a descreveram como estando à beira da morte, mas ela faleceu alguns dias depois no hospital. Esse caso causa estranhamento porque tem pouquíssimas informações sobre ele, né? Além de apenas existir uma matéria bem curtinha. Em diferentes artigos e fontes, o sobrenome dela aparece escrito de forma até diferente, mas não foi possível encontrar muitos detalhes sobre sua vida, apenas mais um mistério aí na história do Hotel Cecil. Em setembro de 1944, Dorothy Jean Purcell, de 19 anos, e o seu namorado Ben Levine, de 38, deram entrada no Hotel Cecil. Sem saber que estava grávida, ela deu à luz no banheiro do hotel enquanto o namorado dormia. Aqui já vai um alerta. Todos os casos eles são sensíveis, mas esse é especialmente sensível. Então eu vou deixar a minutagem aqui na tela para você pular essa parte e continuar assistindo ao vídeo. Mais tarde, ela testemunhou que não queria acordar o namorado, então foi até o banheiro onde deu à luz, acreditando que o bebê estivesse morto, ela o jogou pela janela e ele caiu no telhado de um prédio vizinho. Purcell foi acusada de assassinato. 3 psiquiatras testemunharam que ela estava mentalmente confusa no momento do ocorrido. Em janeiro de 1945, ela foi considerada inocente por motivo de insanidade. Em janeiro de 1947, um caso que supostamente envolvia o hotel chegou à grande mídia. Testemunhas disseram ter visto a aspirante atriz de 23 anos Elizabeth Short no bar do hotel antes de aparecer morta. Este famoso caso, e nunca solucionado, ficou conhecido como Dália Negra. A vítima viveu uma vida instável em Los Angeles, mudando de alojamentos, trabalhando em empregos temporários e se relacionando com diversos homens. Segundo relatos da época, ela tinha uma personalidade enigmática e misteriosa. Elizabeth teria
expressado medo sobre sua segurança, chegando a se esconder em San Diego e afirmar estar fugindo de um ex-namorado. Quando seu corpo foi descoberto por uma mulher que caminhava com seu filho por um terreno baldio em Los Angeles, pensando ser um manequim largado no chão, ela notou que a brutalidade do crime havia ultrapassado qualquer coisa vista até então e chamou a polícia imediatamente. As informações a seguir são pesadas pra caramba, né? Então, mais uma vez eu vou deixar a minutagem aí na tela para você pular se você preferir. O corpo dela estava cortado ao meio, a vítima tinha várias mutilações, seus órgãos foram removidos e havia cortes profundos no rosto, incluindo uma incisão de orelha a orelha, que lembrava um sorriso bem macabro. A autópsia concluiu que a causa da morte foi hemorrágica, resultado de golpes repetidos na cabeça e no rosto. Centenas de pessoas alegaram ter informações ou até mesmo confessaram o assassinato. Todas foram descartadas posteriormente. Ao final da investigação formal, em 1950, nenhuma acusação foi feita. Entre os suspeitos mais discutidos ao longo das décadas está o Dr. George Hodel, um médico que teve sua casa grampeada pela polícia em 1949, com gravações que alguns interpretaram como confissões indiretas do crime. Hodel jamais foi formalmente acusado em vida, mas o seu próprio filho, um ex-detetive da LAPD, passou anos investigando o próprio pai e acreditava, inclusive, que ele era o culpado. Ao longo do tempo, houve outras teorias, mas o caso nunca foi de fato concluído. Apesar de testemunhas terem dito vê-la no Hotel Cecil, não há provas de que Elizabeth Short estivesse hospedada lá. Sendo assim, não era um cenário diretamente ligado ao crime. Em 1º de novembro de 1947, Robert Smith, de 35 anos, saltou do 7º andar, morrendo no local. Uma fonte afirmou que ele era homossexual e que o conflito interno vivido dentro da cultura dos anos 40 teria se tornado insuportável. Em seu quarto não havia sinais de crime nem um bilhete de suicídio. Em 1954, uma mulher identificada como Helen Sigourney, de cerca de 55 anos, caiu ou saltou para a morte de seu quarto no 7º andar. Sua queda horrorizou centenas de pedestres ao meio-dia. Teve um desfecho estranho quando a polícia relatou pouco depois um homem rasgando bíblias em uma rua próxima. A mulher, que havia se registrado no hotel em 15 de outubro como Margaret Brown, de Denver, caiu através da janela de peitoril baixo sobre a marquise da entrada principal. A polícia disse que o cesto de lixo estava cheio de garrafas de vinho vazias e teorizou que ela possa ter cambaleado embriagada para o vazio. Ela não deixou bilhetes. Algumas horas depois, descobriram Melvin Hinckley, um homem de 28 anos de idade, que disse ser um estudante ministerial, rasgando bíblias em pedaços diante de uma multidão na calçada. Então ele foi levado e Hinckley disse ao tenente Joe Quinn que começou a rasgar as bíblias porque viu aquela mulher pular daquela janela do Cecil. Muito sinistro. Teria sido isso uma premonição ou esse homem, infelizmente, tinha problemas mentais? Hinckley, então, foi transferido para a ala psiquiátrica do Hospital Geral para observação. Em 11 de fevereiro de 1962, Julia Frances Moore se jogou da janela de seu quarto no 8º andar e caiu sobre o telhado do 2º andar no posto de luz do prédio. Em seu quarto foi encontrada documentação de identificação, mas nenhum bilhete de suicídio. Ela tinha apenas 59 centavos, porém, dentro de sua bolsa havia uma caderneta bancária mostrando que ela possuía quase $1.800 no banco, que hoje seria aproximadamente $17.500. Em 12 de outubro de 1962, Pauline Otton teve uma discussão com Dewey. O casal havia se separado e a discussão ocorreu no quarto dela no 9º andar. Após ele ir embora e Pauline deixar um bilhete de suicídio, a jovem de 27 anos se jogou pela janela e tirou a própria vida. Quando Pauline Otton caiu do 9º andar, ela atingiu George Giannini, de 65 anos de idade, que estava andando na calçada em frente ao hotel naquele momento. Os dois morreram na hora. Inicialmente, a polícia pensou que Giannini havia se jogado com ela, mas como as mãos dele
permaneceram no bolso e ainda estava com sapatos, perceberam que isso não teria sido possível. Em 4 de junho de 1964, Pigeon Goldie Osgood, de 65 anos, foi encontrada morta em seu quarto. Goldie era bem conhecida na região por alimentar os pombos. A amante de aves também sempre usava um boné de beisebol do LA Dodgers enquanto se sentava no parque. Sobe o alerta, gente! A telefonista aposentada foi esfaqueada, espancada e depois estrangulada até a morte. Uma autópsia revelou que ela foi sufocada com uma toalha de mão. Perto do seu corpo estavam o boné de Los Angeles Dodgers que ela sempre usava e um saco de papel cheio de sementes para pássaros. O quarto estava completamente revirado. Horas após o assassinato, um homem chamado Ellinger foi visto caminhando pela Pershing Square com sangue em sua camisa e calças, arranhões no rosto e uma mordida no polegar. A polícia disse que ele não conseguiu explicar seu paradeiro no momento em que a senhora Goldie Osgood foi morta no Hotel Cecil. A polícia prendeu Jacques Ellinger, de 29 anos, mas ele acabou inocentado e libertado. A morte dela permanece sem solução. E que estranho, né? Parece que a essa altura a polícia já estava cansada e anestesiada de tantos acontecimentos que rondavam o Hotel Cecil. A frequência de crimes no local parece ter criado um efeito perverso, né? Em vez de acender alertas, o horror foi normalizado. Então, o que a gente encontrava nessa época? Investigações rasas, conclusões apressadas e diversas lacunas que viraram padrão. Não porque faltassem perguntas, mas porque faltava vontade de investigar. Então, muitas das vítimas eram pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade ou à margem da sociedade. Para a polícia da época, essas vidas pareciam valer menos. Eram tratadas como números, incômodos estatísticos, não como histórias que exigiam respostas. A esse ponto, a própria justiça negligenciava casos assim por livre e espontânea vontade. Deixa aí nos comentários se você também teve essa sensação, porque a essa altura do campeonato eu estou bem chocada com a quantidade de tragédias e crimes que acontecem nesse hotel e também todos tendo ali praticamente o mesmo desfecho. Gente, é surreal, surreal mesmo. Em 16 de dezembro de 1975, uma jovem mulher deu entrada no hotel usando o nome Alison Lowell. Estimava-se que ela tivesse um pouco mais de 20 anos, mas sua verdadeira identidade e outros detalhes nunca foram descobertos. Ela saltou da janela do 12º andar e caiu sobre o telhado do 2º andar. Uma passagem de ônibus da Greyhound comprada em Bakersfield, Califórnia, no dia 15 de dezembro, foi encontrada em seu quarto de hotel, mas ela não portava nenhum documento de identidade. Não foi possível, então, determinar se a morte foi resultado de acidente, se foi suicídio ou então se foi criminoso. Na década de 80, Los Angeles foi aterrorizada por Richard Ramirez, também conhecido como The Night Stalker, o perseguidor da noite, um assassino em série famoso por seus brutais assassinatos noturnos de pelo menos 38 pessoas. Quando criança, enfrentava a violência do pai e, durante a adolescência, conviveu com um primo problemático e veterano de guerra que vivia falando sobre assuntos violentos. Ele também o ensinou a atirar, o introduziu ao mundo das drogas e fez o primo presenciar o assassinato da esposa. Tudo isso ajudou a moldar o monstro que Ramirez se tornou. Durante a sua onda de crimes, ele se hospedou no Cecil. Segundo registros históricos, ele pagava um valor baixo por um quarto no 14º andar, enquanto permanecia na área de Skid Row e continuava sua série de crimes até ser detido no final de agosto de 1985. Testemunhas relataram que ele tirava as roupas ensanguentadas no beco ao lado do prédio e as jogava em uma lixeira antes de entrar no hotel e voltar ao quarto usando apenas a roupa íntima manchada de sangue. Ele foi preso em 20 de agosto de 1985 e posteriormente condenado por 13 de seus assassinatos. Recebeu a pena de morte, mas morreu de câncer em 2013, antes que a sentença fosse executada. Só que Ramirez não foi o único psicopata e serial killer a passar pelo hotel. Em 1991,
o austríaco Jack Unterweger se hospedou no Cecil. Inicialmente condenado por um único assassinato em 1974, Unterweger passou a escrever frequentemente na prisão e conseguiu convencer a elite literária austríaca de que ele estava reabilitado. Tá vendo? É por isso que eu digo que bom comportamento pode ser meramente adaptativo para conseguir progressão de pena e outros benefícios mais rápido. Após uma forte campanha em seu favor, ele recebeu liberdade condicional em 1990, após psicólogos o considerarem reabilitado. Depois de solto, voltou a matar mulheres na Tchecoslováquia, Áustria, Alemanha e Estados Unidos. Ele era um jornalista conhecido e criou uma relação próxima com a polícia, participando de acompanhamentos em viaturas e entrevistas, o que ajudou a afastar suspeitas sobre ele. Após novos crimes, ele foi acusado de 11 assassinatos, começando 3 meses após a sua libertação. As autoridades austríacas prenderam Unterweger em Miami, em fevereiro de 1992. Ele vivia lá com uma namorada, mas foi preso e extraditado. A estadia no Cecil foi vista por muitos como uma homenagem a Richard Ramirez. Unterweger estrangulou e matou pelo menos 3 profissionais do sexo antes de ser capturado e extraditado de volta à Áustria. Ele se suicidou na prisão antes de poder ser condenado por 9 dos 12 assassinatos que hoje lhe são atribuídos. Em 1º de setembro de 1992, encontraram o corpo de um homem no beco atrás do hotel. Ele parecia ter entre 20 e 30 anos e ninguém conseguiu dizer ao certo o que havia acontecido, se ele pulou, se caiu ou se foi empurrado do telhado. A investigação não levou a lugar nenhum e até hoje o caso é mais um que continua em aberto e sem respostas. Já em fevereiro de 2013, aconteceu o episódio mais famoso envolvendo o Cecil. A Elisa Lam, uma estudante canadense, estava viajando sozinha, querendo conhecer o mundo. Ela chegou a Los Angeles e se hospedou no hotel. E então, simplesmente, desapareceu. Ficou sumida por 2 semanas. Depois desse tempo, funcionários foram checar as caixas d'água no telhado porque vários hóspedes estavam reclamando que a água estava escura e com um gosto estranho. Foi aí que veio o choque. O corpo da Elisa estava dentro de um dos tanques. Oficialmente, disseram que foi suicídio durante um surto grave de transtorno bipolar, mas muita gente não engoliu aí essa versão. Desde então, pessoas do mundo inteiro passaram a analisar o vídeo do elevador, onde ela aparece agindo de forma estranha, como se estivesse fugindo de alguém que não aparece no vídeo, apertando diversos botões ao mesmo tempo, saindo e entrando do elevador e gesticulando com alguém invisível no corredor. Tem quem ache que foi assassinado e tem quem vá ainda mais longe e fale em algo sobrenatural, principalmente por causa da história perturbadora do Cecil. A tampa da caixa d'água foi encontrada aberta, o que indica que possivelmente ela mesma abriu, embora algumas fontes dizem que ela estaria fechada, mas o mais certo é de que estava aberta mesmo. Ela estava nua e suas roupas flutuavam na água ao lado de seu corpo, inclusive eram compatíveis com as que ela usava no vídeo. A conclusão oficial foi que ela tirou as roupas sozinha, possivelmente por desorientação extrema em um momento de surto, algo que pode acontecer em episódios graves de transtorno bipolar, além do efeito da água fria e do cansaço. Laudos médicos confirmaram que não haviam sinais de violência sexual, agressão física ou contenção. A última morte registrada ocorreu em 13 de junho de 2015, quando um homem não identificado de aproximadamente 28 anos foi encontrado do lado de fora do hotel. Suspeita-se que ele tenha caído ou pulado do prédio, mas sua identidade nunca foi confirmada e o caso permanece aberto e sem solução, o que não é nenhuma novidade em vista de tantos casos que nos deparamos sem solução envolvendo o Hotel Cecil. Em algumas histórias mais extremas, o Hotel Cecil é visto quase como um portal para o inferno. Um lugar onde o mal parece se manifestar de forma real. Isso vem da quantidade de tragédias que aconteceram lá dentro. Por isso, até hoje o hotel atrai curiosos, estudiosos do paranormal, tanto profissionais quanto amadores.
Ninguém consegue explicar direito que tipo de entidade poderia estar assombrando o lugar, mas a ideia é que com tantas tragédias o hotel acabou ficando marcado por energias negativas e os espíritos, de algum jeito, ficaram presos aos próprios infortúnios, grudados no local da morte. Muitas das supostas manifestações ainda poderiam ter explicação, considerando os casos sem solução ou sem justiça. Outra teoria que o pessoal do paranormal levanta é que esses espíritos estariam tentando passar alguma mensagem, buscando por justiça. Tem também quem acredite que eles ficaram presos ali no hotel e acabem funcionando como uma espécie de imãs para atrair outras entidades ruins. Saindo um pouco do lado paranormal e entrando na parte psicológica, a fama do lugar também atrai pessoas que se identificam com a violência, como no caso de serial killers tipo Richard Ramirez e Jack Entreveger, que de alguma forma eles se conectaram ao hotel. É importante notar que, em uma tentativa de se livrar de sua reputação sombria, o hotel passou por extensas reformas ao longo dos anos, mas por volta de 2011 ele foi reaberto sob um novo nome, o Stay on Main, focando em um público mais jovem e mochileiros. Essa mudança de identidade foi uma tentativa clara de apagar o passado. No entanto, eu acredito que a história do hotel já se consolidou. Mesmo com o novo nome e a nova fachada, a fama do Cecil como um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos persistiu. A mídia desempenhou um papel importante na construção da lenda do Hotel Cecil. Reportagens sobre os crimes e especulações sobre as mortes e a popularização de histórias de fantasmas contribuíram para a imagem que temos hoje do hotel. A Netflix fez uma série dando continuidade a esse ciclo, se aprofundando nas histórias e também tentando trazer à luz as causas dessas tragédias, como problemas de saúde mental, pobreza e desespero, além de incluir o desejo de dissociar o hotel de sua imagem mais sombria e atrair um novo público como uma projeção mais positiva para os negócios do hotel no futuro. Mas me conta aí nos comentários, vocês acham que depois de reformas, essas mortes misteriosas vão parar? Ou será que o lugar precisa de uma limpeza espiritual de verdade para dar um fim a esses acontecimentos mórbidos? Ou será que mais do que o paranormal, tudo isso tem ali um lado, uma questão psicológica, um lugar marcado por violência intensa, pessoas sem apoio, enfrentando dificuldades de vários tipos e diretamente afetadas pelo contexto social e econômico ao redor? O episódio de hoje termina por aqui. Se você acompanha e gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e recomende esse vídeo para alguém. Recomende o canal Zona no Ar, que já ajuda pra caramba. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Espero te ver de volta. Fiquem bem e até a próxima!